Muito bem, pressionado a votar uma PEC para garantir a prisão após condenação em segunda instância, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, propôs nesta terça-feira que se faça uma nova Assembleia Nacional Constituinte para que a Carta Magna seja reescrita. Pela manhã, Alcolumbre afirmou, aspas, a gente podia fazer uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Todo mundo renunciava aos mandatos e a gente fazia uma nova Constituinte. Estou disposto a fazer. Se for para o bem do Brasil, a gente faz uma Constituinte. Fecho aspas. A declaração foi vista por alguns como uma ironia. No entanto, mais tarde, Davi Alcolumbre disse que vai, de fato, conversar com líderes partidários a respeito de uma nova Assembleia Constituinte. Cadê a música pro Augusto, Robson? Faz uma pausa aqui no meio da leitura da primeira pauta para a chegada dele, Augusto Nunes. Boa noite. Boa noite, compadre Felipe. Boa noite, compadre Zé. E o presidente do Senado... O presidente do Senado se mantinha em silêncio sobre o tema desde que o STF barrou a prisão após condenação em segunda instância, em decisão proferida na última quinta-feira. Na tarde desta terça, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse discordar das declarações de Davi Alcolumbre sobre a nova Constituinte. Para Rodrigo Maia, uma nova Constituição passaria uma sinalização ruim. Abro aspas, vai gerar uma insegurança se esse assunto prosperar nos próximos dias, mas respeito a posição do presidente Davi. Fecho aspas. Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília, testemunha ocular da história no Congresso Nacional, você que já atravessou uma Assembleia Constituinte, Zé Maria Trindade, conta pra gente o que você achou dessa declaração. Cheguei aqui exatamente no dia da instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Felipe, hoje no Congresso Nacional eu fiquei impressionado com o debate sobre a constitucionalidade ou não, sobre a cláusula pétrea, o artigo 5º da Constituição, exatamente sobre a decisão de prender ou não, início ou não da pena, né, depois da condenação em segunda instância. E isso acabou provocando um debate muito grande e várias cláusulas pétreas estão sendo colocadas em polêmica e não é a primeira vez que se fala em convocação de uma nova Constituinte. Houve, inclusive, umas 3 propostas anteriores de se fazer uma Constituinte setorial, que é um capítulo inteiro para discutir a nova Constituição. Na verdade, não há clima para isso, não há entendimento e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem razão. Fragiliza muito o país, fragiliza a atividade política na convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Veja bem, o Chile está convocando uma Assembleia Nacional Constituinte. Esse é um momento depois de mudanças graves em um país que se convoca uma nova Constituinte. Fica toda a Constituição aberta e por maioria simples dos constituintes se pode mudar toda a Constituição. E isso só acontece tradicionalmente depois, por exemplo, aqui no caso do Brasil, depois da ditadura militar em que o governo civil assumiu e decidiu convocar a nova Constituinte, né? E em momentos extremos, e não há nada no Brasil que se possa sinalizar desta maneira. Para se proteger, a própria Constituição colocou dificuldades para se aprovar uma emenda à Constituição. Só para apresentar a emenda é preciso 1/3 das assinaturas do Congresso Nacional, depois 3/5, 308 na Câmara e 3/5 também no Senado, 49 senadores, para aprovar uma emenda. Quer dizer, não é fácil, muito difícil. Além disso, existem as cláusulas pétreas. Eu entendi também como ironia do presidente do Senado, depois ele disse que vai colocar o assunto em debate, porque ele fala, então todos nós vamos renunciar aos mandatos e chamar uma eleição, que seria o lógico, né? Ou uma constituinte exclusiva ou renúncia geral para a convocação de constituintes, que são os deputados e senadores eleitos para uma nova Constituição. Não vejo um momento para isso e acho, sim, muito perigoso abrir uma Constituição neste momento. Augusto Nunes. Eu também acho que as possibilidades de convocação de uma Assembleia Constituinte são pequenas, né? Por isso, quem é que vai renunciar para disputar de novo uma eleição, se já tem um mandato a exercer? Eles não vão, a maioria não vai abrir mão desse mandato conquistado aí nas urnas tão recentemente. Agora, eu acho que existem saídas que podem contornar a
convocação de uma Assembleia Constituinte. Por exemplo, devem ser presos os culpados. Esse texto constitucional que diz só pode ser considerado culpado depois do trânsito em julgado da sentença condenatória é uma aberração que precisa ser neutralizada por uma emenda constitucional que deixe claro que quando termina a presunção de inocência pode começar o cumprimento da pena, né? Depois da condenação em segunda instância. Vejam bem, vou repetir o descalabro criado pelo novo entendimento do Tribunal do Supremo, que aliás é o novo entendimento do Gilmar Mendes. Em 2016 ele pensava de um jeito, passou a pensar de outro, quer dizer, um homem modifica a situação de um país e isso não pode acontecer. O discurso do Gilmar Mendes de 2016, comparado com o que ele fez agora, e há um vídeo sobre isso feito pelo antagonista, mostra claramente que os ministros, são 5 que entendem assim, os ministros podem interpretar de uma maneira a Constituição e outro de outra. Ou foi ilegal o que aconteceu de 2016 até agora? Então é o seguinte, o descalabro a que eu me referia, de novo, o sujeito que é criminoso confesso, caso do Pimenta Neves, ele era assassino confesso, ele é considerado inocente pelo Supremo até o trânsito em julgado do último recurso. Não é possível isso. O Renato Duque já confessou tudo, ele é culpado, e é o Supremo que está dizendo, não é. Só é quando recebeu o selinho lá. Isso é uma coisa cartorial, imbecil, e que cria um vácuo jurídico que dá margem a todo tipo de interpretação. Mais um exemplo. E quem pagou multa por ser considerado culpado vai receber de volta até o trânsito em julgado ou não? Então tem quem interpreta de um jeito, quem interpreta de outro. Isso aí é o caos jurídico criado por quem deveria zelar pela estabilidade jurídica do país. Aliás, como eu estava lembrando no Twitter, @blogdopin, agora há pouco, Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, como tantas vezes lembrei aqui no programa, mudaram de posição sobre a prisão após condenação em segunda instância. Eles eram a favor. Depois que a Lava Jato atingiu o Lula, o Toffoli votou 2 vezes contra a prisão em segunda instância. Uma em 2016 e uma dessa vez em 2019. E depois que as investigações atingiram Aécio Neves, do PSDB, o partido do presidente Fernando Henrique Cardoso, que colocou o Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, o Gilmar votou contra nessa ocasião que a gente viu agora há pouco, em 2019 também. Ambos ajudaram a libertar o José Dirceu, isso é importante lembrar, né? 3 vezes. 3 vezes. A segunda turma do STF, quando tinha Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além de Ricardo Lewandowski, esse trio que formava aquela maioria libertadora, libertou o José Dirceu quando ele ainda estava em prisão preventiva, depois liberou quando ele já havia sido condenado em segunda instância, e a regra que valia era a prisão após condenação em segunda instância, mas aí surgiu aquela argumentação do Lewandowski de que era preciso fundamentar a prisão após condenação em segunda instância, como se fosse uma prisão temporária, uma prisão preventiva, que você precisa alegar que há risco de fuga, há risco de atrapalhar a investigação, coisa nenhuma. Aquela decisão do plenário de 2016 autorizou os tribunais de segunda instância a mandar prender os criminosos que eles condenaram, pelos crimes pelos quais eles condenaram. Quer dizer, corrupção, lavagem de dinheiro, esses crimes, por exemplo, eu cito aqui os crimes cometidos pelo Lula, né? Então, eles libertaram José Dirceu 3 vezes. Nessas 2, prisão preventiva e depois da prisão após condenação em segunda instância, e também dessa vez ao alterar a regra sobre a prisão em segunda instância. O Dirceu estava preso porque ele havia saído e depois havia voltado, e agora ele pôde sair de novo. E o Lula foi libertado uma vez, assim como Eduardo Azeredo, que é do PSDB, quer dizer, pediu desfiliação há pouco tempo, né, depois de passar um tempão na cadeia, ainda como filiado, ainda como tucano. Então esse é o histórico aí do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli, que foram os responsáveis ali por esses votos de desempate que levaram aquele placar de 6-5 a favor da prisão em segunda instância de 2016 se transformar nesse placar de 6-5 contra a prisão em segunda instância agora em 2019. O Toffoli nas 2 vezes votou
contra a prisão em segunda instância, mas dava até fevereiro de 2016 declarações de que sempre havia sido a favor. Augusto. Olha só, Felipe, alguns continuam presos preventivamente, né? Então toda vez que a gente diz, olha, vem aí a libertação de pessoas que são culpadas de carteirinha e tal, não, mas eles estão presos, é a prisão preventiva. A prisão preventiva é a próxima vítima do Supremo. O Gilmar Mendes, eu já disse ontem e repito, ele considera alongada demais, chama de alongada, né? Eles falam outra linguagem lá. Chama de alongada qualquer prisão que ultrapasse 15 minutos. O Sérgio Cabral ainda está preso, ele foi condenado a mais de 200 anos. Ele ainda está preso porque alguns casos em andamento justificam a prisão preventiva. Uma hora isso acaba. Que ele seja condenado em todos. Ele vai sair. Quer dizer, ele já disse que é viciado em crime. Já confessou, da mesma forma que o Michael Douglas era viciado em sexo, ele diz que é viciado em roubar. Pois bem, o Supremo dirá a ele, não, você não é culpado, nós ainda não deliberamos aqui em última instância. Então, esse tipo de coisa só pode acontecer num país envilecido por decisões políticas. Ao julgar o Lula politicamente e decidirem, na frase do Gilmar Mendes, precisa resolver esse negócio, tirar o Lula da cadeia. Ao decidirem percorrer esse caminho, o atalho que eles abriram, até o Sérgio Cabral vai sair da cadeia, como sairão o Rogério Abdelmaci e o João de Deus. Daqui a pouco eles estão retomando as consultas.